Vinde abrir o nosso coração, Senhor. Ó Senhor, abre o nosso coração, e então do vosso Filho a palavra poderemos acolher com muito amor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Dizia Jesus a seus apóstolos: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que, ao romper da manhã, saiu a contratar operários para sua vinha. E, tendo ajustado com os operários 1 denário por dia, mandou-os para sua vinha. Tendo saído cerca da 3ª hora, viu outros que estavam na praça ociosos, e disse-lhes: ide, vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. Eles foram. Saiu outra vez cerca da hora 6ª e da 9ª, e fez o mesmo. Cerca da 1ª saiu e encontrou outros que estavam ociosos, e disse-lhes: por que estáis aqui todo dia ociosos? Eles responderam: porque ninguém nos assalariou. Ele disse-lhes: ide, vós também, para a minha vinha. No fim da tarde, o senhor da vinha disse ao seu mordomo: chama os operários e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Tendo chegado os que tinham ido à hora 1ª, recebeu cada um seu dinheiro. Chegando também os primeiros, julgaram que haviam de receber mais. Porém, também eles receberam 1 denário cada um. Mas, ao receberem, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam 1 hora e os igualaste conosco, que suportamos o peso do dia e do calor. Porém ele, respondendo a um deles, disse: amigo, eu não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, que eu quero dar também a esse último, tanto como a ti. Ou não é-me lícito fazer dos meus bens o que quero? Porventura o teu olho é mau, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque são muitos os chamados, e poucos os escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. (24 de setembro, 25º domingo do tempo comum), é o Evangelho de Nosso Senhor, escrito por São Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. Na origem, a parábola do patrão generoso foi aplicada aos judeus, compatriotas de Jesus, que se fechavam em seu mundo religioso e repeliam os pagãos, ou os que não eram judeus. Depois, serviu de catequese para as comunidades católicas, compostas não só de pessoas convertidas do judaísmo, mas também de estrangeiros, ou então os pagãos. Os chamados da primeira hora são os fariseus, cumpridores da lei mosaica, os doutores da lei e todos os judeus, como povo eleito, herdeiro das promessas divinas. Os chamados das horas posteriores são todos os não-judeus. Pertencer à comunidade de Jesus não é privilégio de um povo. Deus abre as portas do seu reino para todos e os convida a entrar. A salvação é presente de Deus, que chama todas as pessoas na situação em que se encontram e na hora em que se deixam encontrar. Isso é bem frisado. O reino está ali com a porta aberta para todos que querem entrar. Uns vão entrar antes, outros bem no finalzinho, mas não quer dizer que a sua entrada será proibida. Eles entrarão no momento
se converterem, né? Se arrependerem e encontrarem os ensinamentos de Jesus, que está contido na doutrina da nossa Santa Igreja. Esse foi o texto, né, do dia a dia com o Evangelho sobre o texto de hoje, da reflexão. Essa reflexão é do texto de hoje. Bom, de forma abreviada, nós podemos entender, no sentido da salvação, que devemos procurar sempre nos arrependermos dos nossos pecados, nos converter e pedir perdão a Deus através da Igreja, principalmente do sacramento específico que a Igreja nos dá para este fim, o sacramento da reconciliação, né, do perdão, da penitência, né, ou a confissão. Mas, mesmo que isso só ocorra no final da nossa vida, antes da morte, mesmo, né, que seja antes da morte, temos a possibilidade de ganhar a salvação, com certeza, né? Às vezes a gente pode viver uma vida inteira de pecado, de ruína, de perdição, e lá no final da vida se arrepender, né? Se arrepender, se converter e ganhar a salvação. Isso sim é possível. Mas o que nós devemos fazer? Não que devemos esperar perto da morte para mudar de vida, né? Essa mudança ela deve ser no dia a dia, né? A gente não podemos contar viver uma vida desregada, uma vida de pecado, da perdição, a vida toda, e pensar assim, lá no final, antes de morrer, eu me arrependo, peço perdão e Deus me dá a salvação. Eu não creio que será desta forma, né? Eu acho melhor a gente garantir a salvação desde já e usar a Santa Igreja para isso, pois ela se destina para a salvação de todos nós. Pensemos nisso, fiquemos com essa reflexão para esse domingo.